RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, mais uma sexta-feira junto com você no Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E o time de hoje do programa já começa com 3 pessoas e já estão aqui ao meu lado a Soraya, a Cristiane e o Sandro, depois eu digo direitinho os nomes. Nós vamos ter também Cássia Crefe, o Francisco Frank e o Daniel Zini da Pormad. Muito bem, logo ao meu lado, então, está Sandro Jasnieves, com você, direto de Rio Grande. Ele mora aqui há anos, mas nasceu lá, adoro dizer onde nasceram as pessoas. A Cristiane Halber, que nasceu em Santa Rosa, Santa Rosa. Santa Rosa. E a Soraya Pereira, que nasceu em Taquara. Lembrei ela hoje disso, não é? Só nasci em Taquara. Pois é. E aí os 3... fizeram um projeto conjunto. É bacana de ver quando um projeto de arquitetura nasce com multitalentos, com várias pessoas envolvidas e ao mesmo tempo fazendo juntos. Eles fotografaram recentemente, para a gente mostrar para você, um projeto em Xangri-Lá, uma casa de praia, que teve o projeto de interiores do Sandro, a arquitetura da Cristiane e o paisagismo da Soraya, que está ali atrás de um brinco de princesa, umas flores maravilhosas, que ela trouxe para mim. Nossa, é presente nosso. Aí, presente dos 3, a paisagista, a arquiteta e o arquiteto de interiores. Bom, vamos começar perguntando o que tem de especial essa casa, o que caracterizou, primeiro, Cristiane, a questão da arquitetura, se é em um condomínio, quais são as características, porque hoje em dia as pessoas fazem casa na praia para lazer, para o inverno também e tudo, né? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leone. Obrigada pelo convite. A gente ficou feliz de estar aqui. É uma casa na praia, em um condomínio. E eu gostaria, assim, que o Sandro fizesse uma introdução, assim, para contar como a gente começou esse trabalho juntos, como aconteceu. Como se reuniram. Isso, como aconteceu como essa nossa... Então, o start foi a partir de eu conheci o cliente numa casa cor, uma mostra, né? Certo. E ele, então, olhou uma parte de um spa que tinha, era um ambiente em 2013, que foi o Refúgio Dona, que era um spa muito grande, enfim. E ele adorou aquela área do spa. E, primeiro de tudo que ele pediu, eu quero reproduzir isso. Eu quero que tudo aconteça em torno disso, que é a partir disso, né? Certo. Então, a gente pensou, e desde o início foi um trabalho muito agradável, porque o cliente também permitia e compreendia, né, a questão profissional, da importância de tu ter cada profissional participando na sua área, né? Sim. Como eu trabalho muito com interiores, né? E admiro muito o trabalho da Cris, né? Eu convidei a Cris para participar desse projeto inicialmente, né? Depois veio a parte do paisagismo também, para que a gente fizesse essa soma, né? E foi muito feliz, na realidade, porque desde o início o cliente entendeu a nossa proposta e nós também acho que entramos numa sintonia muito boa com ele, o que permitiu essa maravilha que é poder cada um fazer seu trabalho em conjunto e somando, e foi muito bom. Certo. Bem interessante. A gente pode ir mostrando imagens já, porque aí o pessoal já vai entendendo o que a gente está falando. Isso. Pode falar, Cris. Esse é um 3D do projeto, né? De quando ele estava finalizado, a ideia do projeto. A gente lembra com muito carinho de todo o processo, e eu lembro que na primeira reunião, eu e o Sandro fizemos sempre as reuniões juntos, e isso é interessante de ter desde o início já definido o profissional que vai fazer interiores também. Porque o projeto ele é pensado desde o início como um todo. Claro, a arquitetura impacta no projeto de interiores, Exato. né? Então, e a gente consegue uma unidade bem interessante. Essa casa, ela tem uma coisa que ela é dentro o que ela é fora. As coisas se comunicam. Então, esse cliente é um condomínio em Xangri-Lá, um terreno de esquina. E uma coisa que nos marcou muito foi que o cliente falou: eu não quero uma casa-loja, eu quero uma casa com cara de casa. De verdade. Eu quero uma casa com telhado.
Mas o que é interessante desses clientes? É uma família muito querida e eles são um pouco desse meio de construção, têm contato com profissionais da arquitetura e eles têm muito conhecimento de materiais, de tudo. Então, eles sabiam o que eles queriam e aceitavam também as nossas sugestões. E aí nós conversamos, eu e o Sandro, levamos referências e pensamos, bom, vamos fazer uma casa com telhado, mas uma casa com telhado com uma cara moderna. Certo. Então surgiu essa ideia de misturar esse material assim que é tão conhecido e tão querido, que é o tijolo aparente, com o concreto, que é um material... Que é super atual, né? Isso, que é uma coisa moderna. Sim. E de fazer o telhado com esse acabamento que tem a viga calha. Toda a casa é contornada com uma viga calha. Certo. Todo o concreto moldado no local, que deu uma cara interessante. Aí é uma foto da finalização da obra, quando a Soraya Aí estava colocando. A Soraya estava arrancando. A Soraya estava estava colocando, né, ali o paisagismo colocando lindo dela. as espécies, as árvores. E, enfim, a gente chegou nesse resultado que nós gostamos bastante, os clientes também gostaram. Esse ponto aí foi em que momento do ano, assim? Vocês construíram a casa no inverno para estar pronta no verão? Como é que foi? O projeto foi assim, tipo, começou em setembro, a obra começou em janeiro. E aí isso era dezembro, né, Sandro? Ano, Foi uma obra longa. Aí estavam correndo foi assim, um pouquinho antes do Natal, a Soraya estava lá montando o jardim. Vocês começaram a aí conversar já é a casa de praia, a casa concluída. Isso, o outro lado, né? Não, ainda não estava concluída. Aí é no dia que a gente estava fazendo o paisagismo. Ainda era dezembro, finalizando a obra. O projeto começou em 2013, né? Eu fui chamada em 2014 pelo Sandro. Estava participando junto com o Sandro, ajudei o Sandro no ambiente dele, na Casa Cor 2014, quando ele me convidou para fazer o paisagismo. E normalmente eu chego assim de última hora, né? Isso era novembro já, que normalmente não sempre, os condomínios eles só aceitam que se trabalhe até um pouco antes do Natal, né? Exato. E essas árvores, que espécies são? Assim, só para falar um pouquinho da arquitetura da Cris, que a gente está visualizando também, né? Isso. Que aí a casa pronta, ela ficou diferenciada no condomínio, que justamente tem muita casa-loja, né? Que nem diz o cliente. Ele fala casa-loja, são casas contemporâneas, sem telhado. Caixote, mais né? modernas, Blocos, assim, ultramodernas, né? Certo. E é uma casa de esquina, tem muito vidro também. Sim. Então, no paisagismo, eu procurei criar uma privacidade, né? Tudo começou pela escala, em relação à altura da casa sendo de esquina, sendo uma casa alta. Como é que eu poderia equilibrar isso, né, da construção, entre a construção e o ser humano, alguma coisa de escala mais alta? Que daí veio a ideia das palmeiras, né? Porque a casa tem esse jogo de alturas, sim, né? Tem um momento níveis, que ela cresce, porque... O telhado. Isso dentro, como é que é? Ela também tem níveis? São dois pavimentos. Internamente, é muito legal, porque esse trabalho foi uma soma muito bacana, eu e a Cris, porque a gente conversava muito sobre os detalhes, né, internamente. Então, a escada foi construída em conjunto. Tipo, eu acho que a escada tem que ter, enfim, guarda-corpo de vidro, preso dessa forma e tal. E o estrutural e o projeto da Cris somava ao que a gente estava propondo internamente, né? Então, foi um bate-bola muito bom. Aí, gente, na questão do paisagismo, que nós já vamos entrar nas fotos, a gente já vai entrar em interiores, né? Ali está o spa, que o Sandro criou, que foi o início de tudo. Exato. Então, eu precisava fazer um jardim que desse privacidade e que, ao mesmo tempo, não tirasse a vista contínua, porque ao lado tem uma parte que não tem residência, como se fosse uma praça. Certo. E isso, os clientes estão bastante satisfeitos, né? Que a gente conseguiu, quer dizer, eles têm visibilidade do todo e eles estão também protegidos. Então, aquela questão
a permeabilidade visual, né? A gente vê que tem muita iluminação natural, que era um desejo deles, né? E os materiais, né? Então, aí o verde entrou o verde dentro entrou de casa. super dentro Eu só de queria casa. perguntar uma coisinha, Soraya. Aquelas espécies verdes que fecham, assim, qual é aquela planta? Fórmio. Achei que era, mas que grande aquele fórmio. E o fórmio é uma planta também que é muito interessante, porque resiste... questão de vegetação, a gente tem que avaliar o meio, né, que a gente está trabalhando tem e tal. vento, Na praia tem vento, o solo é um solo mais pobre, em função de ser areia, né, e aí a terra preta, ela não se mantém muito tempo, né, ela acaba se misturando com a areia também. Sim. Então a gente avalia tudo isso, aquilo que vai ser resistente, que vai dar certo, Sim, né? vai ser mais permanente. Né? Porque no paisagismo a gente quer isso, né? Quer que cresça, quer que dê sombra, quer que dê flores. E como dentro de casa, né, Sandro, que a gente está vendo agora, a questão da manutenção é importante, especialmente numa casa de praia, né? Sem dúvida, é muito importante. Então, todos os materiais, eles são muito fácil de manutenção, né? Porcelanato é uma casa que tem piso aquecido em toda ela. Que delícia. Então, as paredes, duplas, falando disso do conforto, né? Paredes duplas com isolamento térmico. Então, é uma casa que foi muito... As portas também. Foi muito bem pensada. Depois a gente vai falar de portas no próximo. Aí a gente está vendo a escada que tu falaste, né? Isso. O guarda-corpo, vocês desenharam praticamente juntos, foi Exatamente. isso? A cara, né, interna de como ia ser isso, a gente pensou e a Cris também nos auxiliou na questão do arquitetônico, né, para poder tornar viável. E a questão dos materiais também, que eu acho interessante falar, né? Que o que está dentro é um pouco do que está fora. Certo, também, né? A gente também tijolos, né? Lá ao fundo, né? os tons, né? Dos revestimentos. E a casa tem crianças? Tem muitos netos, tem muita gente na casa. Esse era um desejo deles, uma casa para conviver em família. Os netos, né? Tanto que a parte superior são 3 suítes familiares. Exato. Então são suítes para 5 pessoas. Que delícia. Exato. Olha só. Os materiais também, né? Acho que eles são assim mais orgânicos, né? A decoração, o mobiliário, ele tem uma linha mais orgânica. O lustre, né? Que é o lustre de chifres, né? E essa coisa da madeira natural, né? Ela traz um pouco dessa coisa da natureza e muito despretensioso, assim. É um design bem leve, como foi a nossa relação e como é o cliente, como foi conosco desde o início. Que bacana. Vocês, além do piso aquecido, tem algumas outras tecnologias, assim, de conforto térmico? O que vocês colocaram? Tem aquecimento solar e tem solar, que ótimo. A água, né? Aquecimento solar, as paredes duplas, vidros duplos e todos os pisos aquecidos. É uma casa confortável em todos os sentidos da palavra. Certo. É uma casa robusta. Agora que eu tô vendo o lustre que tu comentavas antes. Então, esse lustre gigante ali, a foto até não mostra tanto quanto é o tamanho mesmo dele, mas é um lustre que impacta pela essa questão de trazer essa natureza para dentro. E né? tem alguma peça de design assinado, alguma coisa que a gente deva A mesa é a mesa Mangue, a mesa de jantar é a mesa Mangue, que é do Rock Friso. Né? Mentira que é a mesa Mangue lá. É a mesa Mangue. Tá um pouco escondida ali. Tem algumas outras fotos que mostram ela mais em detalhe. Será que a gente tem outras fotos? Gente, vamos mudar as fotos. Essa mesa é um espetáculo, é uma escultura. Tomara que a gente tenha. Não tem. Eu acho que não tem de detalhe dela. Não tem de detalhe. Tu vai ficar me devendo. Eu vou dever. Só para falar ali com a questão de itens que são super importantes, assim, esse jardim, ele só deu certo, ele só desenvolveu porque, além do cuidado, claro, dos moradores, a gente tem o sistema de irrigação, que é fundamental, né? Sim. Não tem como fazer um jardim sem programar um sistema de irrigação, porque a água é tudo, principalmente na praia, né? Que são poucos meses e as pessoas não vão ter tempo de ficar molhando. Eventual, né? Ninguém se propõe a cumprir, ou tem que ter alguma pessoa que cuide, né? Uma outra questão importante também foi o nível do terreno, porque normalmente os terrenos são mais altos que a rua, né?
E, num primeiro momento, ninguém avalia muito se tu vai conseguir ter uma área plana ou não. As pessoas não têm muita noção disso. E aí se criou uma área plana, que é um dos ambientes que eles mais ficam, que é na frente da casa. É um pequeno estar, assim. Certo. E aí eles curtem o final do dia, aquela coisa que todo mundo... O dia inteiro. O dia que hora... nós fomos fazer as fotos, que levamos o fotógrafo para fazer as fotos externas. Vergara, Sérgio Vergara. O Sérgio Vergara. Tava a família inteira, foi super difícil de fazer foto, porque as crianças não paravam de correr, abriam porta, fechavam porta. Mas ao mesmo tempo foi uma sessão de fotos alegre, porque tava toda aquela... E tinha um gato que tava o tempo inteiro. Mas põe os bichos. Eu digo, a Elione adora bicho. Pelo amor de Deus. Queria ver o gato, queria ver... Não, ele estava em todas as fotos. Da sacada é maravilhosa. E aí a conversa também com o teu paisagismo, né? Porque tu olha para aquela mesa, é uma coisa quase viva, né? É um negócio muito impactante, assim, a imagem. E eu queria muito ver um projeto onde estivesse a mesa. Pronto, então, conseguimos. Vou trazer. Tirar as cadeiras todas da volta da mesa. Então, e também assim a fluidez, né, do layout. Sim. Era algo que a gente buscou muito, assim, né? O layout era muito aberto para que permitisse realmente as crianças correrem, ter os animais, enfim, né? Ser muito leve, né? Sim. E é isso, basicamente, acho que foi... E o piso, vocês tiveram alguma preocupação, função de criança, de derrapante, porcelanato? Porcelanato não polido, não, porcelanato um pouquinho mais... acetinado. De abrasão um pouquinho mais forte, para não ter essa questão de escorregar, claro. Né? Então, se buscou isso realmente, de ter um conforto e que fossem materiais duráveis, né? É interessante, né? O nosso programa é arquitetura e design. Tem esse projeto, tem arquitetura, tem design bacana, tem paisagismo, né? Tem projeto de interiores, todo mundo fez o projeto junto, conversaram. Ontem a gente trouxe aqui uma cliente e as suas arquitetas. Legal. Hoje a gente está trazendo o grupo de profissionais que fez um projeto juntos. É bacana porque a gente passa numa casa bonita na praia, até quando está indo na Estrada do Mar, sei lá. Tu não imagina por trás daquilo toda a história que teve, quantas pessoas se envolveram, o tempo de obra, né? A escolha, né, Soraya, das espécies. Tudo isso vai impactar no resultado final. E a importância, né, dos profissionais, assim, num projeto, né? Porque muitas pessoas às vezes não têm, eu vou lá, eu vou comprar as plantas, né? Ou eu vou fazer eu mesma a decoração e tal. E aí tu não consegue alcançar, não tem um todo. Sim. Não consegue ter uma unidade, né? Mas, gente, nós temos 3 profissionais aqui, a gente precisa dos contatos de todos. Então, tem a Soraya, o Sandro e a Cristiane. Vamos colocar, por favor, no vídeo os contatos deles. E vocês também estão em redes sociais, né, gente? Quem nunca? Tu estás como Sandro Jasneves. Sandro Jasneves, arquiteto. E tu, Cristiane? cristianehalber.wix. Tá, e a Soraya? Eu agora estou criando uma página nova no Face, que é Sogarden Paisagismo. Ah, certo. Passou um de cada vez ali, mas se alguém precisar fazer contato com eles, a gente tem tudo da vida deles aqui conosco, é só nos procurar. Muito obrigada, espero que voltem com outros projetos, com outras pessoas, ou sozinhos, né? Com gatos, crianças, outras mesas mangue, né? Muito, muito obrigada. A gente que agradece. Nós agradecemos. A existência desse programa tão importante, né? Obrigada, foi um prazer mesmo. A gente vai ao intervalo e depois do intervalo a gente vai falar sobre portas, aberturas, umas coisas incríveis que eu descobri com Daniel Zini, da Pormad. Ele está aqui em Porto Alegre em função da Construsul. Ele veio de União da Vitória, no sul do Paraná. Olha só, toda semana tem gente de fora aqui, eu adoro isso. Até já! Olá, voltamos. Eu estou aqui com o Daniel Zini. Ele é diretor comercial da Pormad Portas, uma empresa que faz 80 anos ano que vem. Que loucura, não? Tu estás aqui em função da Construsul, não é? Vocês estão expondo na feira portas e biombos, estou certa? Portas. E assim também biombos e também os rodapés.
Ah, certo. De que material vocês fazem os produtos? É um material totalmente ecológico, né? O PVC Wood. Certo. Ele é um composto em madeira e PVC. Bacana. Eu lembro que eu conheci o trabalho de vocês numa feira em São Paulo. Não sei se era High Design, enfim, uma dessas feiras, no ano em que o Léo Chapman fez uma linha de umas ilustrações, umas estampas para colocar nas portas. Eu lembro que eu encontrei o Daniel num evento, numa empresa lá em São Paulo. Ele falou, olha lá no stand, tem os trabalhos meus. E aí tu falaste que no ano seguinte a Joia Bergamo também fez uma linha de portas diferentes para vocês. A gente tem algumas imagens de produtos, a gente pode ir mostrando enquanto a gente conversa. Ai, que bacana. Como é que é esse sistema, Daniel, de peças estampadas, assim? Como é que é a aplicação dessa estampa? É uma aplicação UV, né? É ultravioleta, então é uma proteção que você tem a riscos leves e também a incidência da luz. Ele não vai oxidar e não vai também soltar aquelas orelhinhas de burro, nada, né? Ah, certo. É para a vida toda, né? Ah, sim. Que bacana. E os biombos estão super em alta, né? Mas as portas também estão sendo protagonistas de projetos, né? Exato. Isso é bem interessante. E quando eu vi as estampas de vocês, tem tudo a ver com o que se faz hoje, ou colocar cor na porta, ou estampa. Exato. A gente, se tiver outras imagens, pode ir mudando. Olha, agora estamos no momento biombos. Esse parece uma floresta ou uma oxidada, uma coisa... Parece uma pedra, né? Uma pedra, que bacana. Então, assim, mas hoje... isso vocês propõem, é uma linha que vocês têm, Exato. A pessoa pode customizar? Pode. Isso é um outro diferencial que nós temos. O decorador, também o arquiteto, ele pode criar uma linha, né? Ele pode criar, você pode reproduzir uma imagem, uma fotografia. Então, essa é a grande, diga assim, sacada que nós temos, né? E o material do biombo é o mesmo das portas? Basicamente, sim, né? É uma chapa de fibras de madeira, né? De alta densidade. Certo. E é um material leve, assim? Resulta no material leve? Não é um material leve, é um médio pesado, né? É um material médio pesado, né? Não é um... a gente trabalha com material que tem aí o desempenho que tem assim uma durabilidade alta, grande, né? A gente saiu da madeira comum, que hoje você não tem mais madeira como tinha antigamente, né? Os nossos pais, né? Que seria a peroba, a embuia. Hoje isso aí é proibido, né? E a madeira chama floresta, que assim que existe, é a madeira de 6, 8 anos. Então ele é muito esponjoso, ele é muito mole, né? Então, entendi. Então ele bom não segura, cupim, né? Ele nem é bom para cupim e ele não segura a dobradiça. Então se colocar uma porta de peso médio num aro de pinos, ele vai cair. Então se colocar 4 dobradiças, então a gente saiu desse material, nós temos um outro material melhor que tem um desempenho muito superior. Sim, a gente está vendo imagens ali. A variedade é grande, né, de propostas que vocês têm. É grande. Isso vocês têm um catálogo que a pessoa olha... Exato. E assim também nós estamos online, a gente tem uma plataforma de vendas de porta pronta e biombo. Então, pelo celular, você pode comprar. Só assim, vamos falar com mais solenidade. Atenção, gente, olha o jeito que dá para comprar, fiquei impressionada. Pelo celular. Conta direito isso. Eu posso mostrar a minha tela aqui? Pode, a câmera acho que pode pegar aí. Pegar aqui o celular aqui, ó. A câmera 1 aqui vai te pegar. Aqui, essa aqui. Então eu tenho aqui o nosso site aqui, Pormale Online, certo? E aqui eu vou fazendo scroll aqui, e aqui eu vou selecionando o lado de abertura, né? Como é que tu queres? Isso. Aí eu coloco aqui o tamanho da porta, né? 80. Aí eu coloco, então eu vou colocando o alisar, se eu quero um alisar de 5 ou de 11. Tá, mas daí tem que entender o negócio, né? Não. Aí que tá, nós fizemos para madame usar. A madame, claro... Mais ou menos, né? Eu não sei se eu sei preencher Você tem um arquiteto ou você é o instalador que fez a medição,
Claro, né? aí tu pede ajuda pro homem, entendeu? Aquele que vai lá em casa arrumar. Ele faz a medição aqui, dos não vãos. Não que a gente não saiba, mas é que tem algumas coisas específicas, né? Que... Não, mas se você for ver, é muito simples, né? Então, e você vai criando assim a porta ambiente, assim, a porta diga assim, de entrada, diga assim, sala, cozinha, quarto 1, suíte master, banheiro da suíte, né? Isso tudo quem faz para você é quem você contratou para, né? E nós indicamos, inclusive porque pelo celular você compra a porta já instalada. Essa é a grande sacada, porque as nossas estrelas, né, são instaladores que fazem a instalação da porta. Então, porque é a nossa marca assim que está ali. Então, claro. Então nós somos hoje assim, diga assim, o Uber da porta. Uber tá ótimo, muito bom. Mas vamos mostrar mais imagens de portas aí para a gente entender o trabalho deles. São peças bem diferentes, algumas mais leves, outras mais pesadas, com misturas de material. Tem uma infinidade de produtos, né? Tem. Eu lembro que na feira que eu vi, havia era como se fossem uns corredores, quase um labirinto, assim, de portas instaladas. Olha, esse aí com cor, enfim, com um grafismo, dá uma ideia de profundidade, dimensão, né? né? Dimensão, Essa aí é a linha do Léo Shetman. Certo. Ele lançou no ano de 2017. Né? Isso, e tinha umas em preto e branco, eu me lembro. Inclusive, algumas dessas portas aqui foram para Milão, que a gente fez a feira em Milão. Vocês fizeram Milão? Nesse ano, em março. Vocês fizeram Milão este ano? Vocês estavam dentro do salão? E aí, em dezembro, a gente fez a Casa Cor Miami. Olha só. Junto com o Léo Shetman. Né? Olha que bacana essa aí, linda essa. Linda, né? Maravilha. É do Léo também? Não. Essa é da Joia. Da Joia. Que foi agora o ano passado. A mais recente coleção. E a pessoa pode escolher uma dessas nesse processo de compra aí pelo celular, escolhe a porta com a estampa, pode ser? Pode. Já... Escolhe a estampa, manda ela pra gente e a gente faz uma prova, né? E põe para produzir. Né? Bom, essa questão técnica, assim, eu não entendo muito bem. Por exemplo, tu vai comprar só a porta ou você recomenda que compre a porta, o rodapé e o marco? Como é que é? Para ficar a porta pronta compreende assim a folha, o marco, que é o aro todo, né? O alisar. Sim. E você tem que ter o rodapé. Né, assim, então também, já né? é um kit, assim. É um kit. A grande vantagem do nosso rodapé que nós temos ali, que ele faz o match do mesmo acabamento que a porta, é o mesmo acabamento. Sim, tem uma continuidade, uma fluidez. E ele é muito bom para paredes tortas, né? Por quê? Porque ele é totalmente flexível, então ele vai acompanhar. Ele não tem nenhuma tensão e ele não precisa de buchas para você fazer aquela pré-fixação em parede para depois vir com assim o rodapé. Esse é o diferencial que só a Pormadi tem, né? Ele tem passagem de cabos atrás. E vem cortado em tamanhos, como é que é? Ele vem em réguas grandes, né? Sim. Então é muito fácil a instalação, que se passa uma cola, né? Uma cola à prova d'água, porque é um material à prova d'água. E você coloca, né? Então ele é muito rápido a instalação dele. Sim, e o efeito no ambiente fica um efeito de limpeza, assim, de... Sim. Não briga com a decoração, ele se integra. E dá para pedir colorido, então, dá para pedir... Nós temos tem uma variação de cores? 4, assim, chama acabamentos, né? Tem o branco, aí tem o frejó, curupixá e também o tabaco, que é mais escuro, assim, chocolate, né? Certo. Bom, e vocês... além dessas coleções da Joia e do Léo, vocês têm, digamos, portas lisas, sem nenhuma intervenção. Se a pessoa quiser, só com a cor ou branca, isso é possível também, obviamente, fazer, né? É porque o problema da moldura, você tem o problema do transporte, que amassa. Existem muitos tipos de molduras, né?
que isso aqui o próprio marceneiro pega a nossa porta e ele faz esses apliques, né? Mas hoje a tecnologia está em você imprimir a moldura na porta, né? Entendi. Como a linha ali da joia. Você tem frisos que são impressões, né? Ah, certo. É grande vantagem nisso. Nunca vai te dar manutenção, não vai para pó. E você faz o friso que você quiser, porque o que vale é a estética, né? Sim. Ah, bacana. A gente estava vendo antes um projeto de casa de praia e tu estava pensando, tuas portas, existe um modelo para porta interna e também tem um modelo de porta externa, é isso? Tem? Temos, a gente lançou agora uma porta para uso externo mesmo, porque a porta externa, a gente diz assim, núcleo sólido, né? Mas é a porta externa de apartamentos. Você tem outros apartamentos, você tem o hall interno. Agora, quando é uma casa que tem sol e chuva, agora a gente tem a porta em PVC wood, a folha da porta. Você pode lavar a porta se você quiser. E ela vem nos 4 acabamentos. Certo. Né? Então, e ela vai combinar com as portas, diga-se, internas. Porque antes, você tinha o quê? A porta de madeira, que você tem aí manutenção, e ela não dura muito. E você tem que fazer a manutenção para ela ter uma durabilidade de alguns anos, né? Certo. E o preço é muito alto. Você tem alumínio, você tem o blindex e você tem ferro, né? Que também, praia também ferro é um problema. Aí não dá. Sim, não dá. Ou inox, só que também, né? Então, essa porta em PVC wood é um preço que não há no mercado. Né? Certo. Então, ela tem preço, ela tem durabilidade e ela tem design. A gente está quase encerrando, eu só queria entender se vocês têm portas também para abertura pivotante. Temos. Tem também. Temos. Certo. Bom, a gente precisa falar que vocês estão na Construsul, né? E também tem em Porto Alegre. A gente tem um showroom aqui na Sarandi. Ah, ótimo. Vamos falar disso. Aeroporto. Eu tenho um telefone de vocês, mas eu acho que é lá do Paraná só. Tu queres dizer onde é aqui o showroom? Então, fica aqui na rua... No bairro Sarandi. No bairro Sarandi, só procurar por Pormad, isso é que a gente acha? Pormad Portas acha. Pormad Portas acha. Anyway, tem o telefone lá de Curitiba, que pode ligar e entrar no site. O código é 42, né? Sim. A gente está vendo aí na tela, 3521-2121, parece Telepizza. E o site é www.pormad.com.br. Na Construsul, que está até amanhã, das 11, hoje das 2 às 9 da noite, né? E amanhã das 11 às 18 horas. Vocês estão em que local, assim? Como é que a gente pode explicar a localização desta feira? Eu não sei. Não sabemos. Local É lá na Fiergues, na Construsul. Procure por Pormad Portas. Muito bem, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. É um prazer. Né? Eu acompanhei o trabalho de vocês há anos, né? Sem saber que um dia nós estaríamos aqui juntos. Nós vamos a um intervalo comercial. Na volta, voltaremos com a arquiteta Cássia Crefe para falar dos seus incríveis projetos, e a gente também se conhece há muito tempo. Fica aí, eu já volto. Cá estou com a linda e talentosa Cássia Crefe. Muito prazer em te ter aqui. Prazer é meu, estou muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Certo, muito obrigada mesmo. Eu conheço a Cássia há muito tempo. Aliás, eu nem sabia há quanto tempo tu me trouxeste uma prova, né? Meu primeiro projeto no teu caderno em 2001. 2001, olha só. Eu guardo com muito carinho e que foi muito importante para minha vida profissional. Ai, que bacana. Muito interessante. Como é que foi de lá para cá o teu trabalho, a evolução? Tu viajaste, percorreste feiras, lugares, e aí o mundo muda, o estilo muda, e aí tu chegaste hoje aqui tu tens uns projetos super fluidos, né? Lindos, limpos, com muito design, né?
E aquela época era uma época de projetos mais rústicos, né? É verdade, aquela época eu usava muitos móveis de demolição e tijolinho sabe, aparente, era outro estilo. Lógico, a gente vai viajando, conhecendo e com todas as ferramentas que existem hoje, a gente vai aprimorando. Claro. Eu sou uma pessoa que estou em constante pesquisa, tá? Seja assistindo filme, olhando revista, eu estou sempre antenada. Eu digo que eu respiro arquitetura, então eu estou sempre aprendendo, né? Então, são quase 20 anos de formada, né? Não parece. Um longo caminho, né? Onde aprendi muito, né? E estou muito feliz. Hoje acho que eu estou colhendo os frutos de um intenso trabalho. Com certeza. Né? Vamos mostrando, aliás, umas imagens do trabalho da Cássia e a gente vai comentando. Esse é um escritório de advocacia, tá? Que eu queria que ele fosse bastante sofisticado, mas com uma pegada cool, cosmopolita. Eu acho que esse escritório poderia estar em qualquer lugar do mundo, tá? Então, a gente tem o mármore grigio cárnico, que é um mármore italiano, bem bonito, em todo o piso da recepção. As paredes, eu tenho uma parede linear revestida de madeira natural e revisto as portas também, então as portas ficam camufladas. Ah, fica tudo mimetizado, né? Exatamente, fica bem minimalista. E a espera, que é um aquário de vidro, que eu tinha visto há muitos anos atrás numa referência de um arquiteto muito bacana. Eu estou sempre pesquisando, né? Claro. Lógico que a gente pesquisa bastante os colegas e do mundo inteiro, tá? Sempre que eu vou fazer um projeto, eu faço uma pesquisa bem ampla de espaços, no caso, escritórios. Similares, né? Exatamente. Porque, aí Cássia, vou me inspirando, né? Os escritórios, até de advocacia, não são mais pesados. Eles passam uma ideia de seriedade, mas são mais aconchegantes. Eles precisam ser sólidos, né? Porque Sim. a pessoa tem que se sentir segura. Isso. Né? Mas eles não precisam mais... austeros. Exatamente. Né? Aqui a gente tem a parede verde, né, emoldurada no pórtico do mesmo mármore. E é verde de verdade. É verde de verdade, ela tem uma irrigação que funciona constantemente, tá? E tem ali uma porta, que não dá pra ver bem na foto, mas é uma porta de espelho pivotante, que ela também fica meio camuflada, que dá acesso à parte da diretoria, que é o outro lado do escritório, certo. Tá? E temos a textura de concreto aparente, que é uma pintura que eu gosto muito de usar. Então, misturou o concreto aparente, a pedra, que é super nobre, e a madeira. Junto com uma parede verde, acho que ficou um efeito muito, muito bacana. Ao vivo, esse espaço é impressionante. É mais bonito ainda. É muito mais bonito. Muito mais bonito. A gente pode mudar a imagem, gente. Esse projeto é o mesmo? Do vidro, né? O aquário. E as poltronas do Jader Almeida, que é o meu xodó, o meu designer favorito no mundo. No mundo. Atenção! Atenção, Jader Almeida. Eu procuro Santa Catarina. Nosso Jader Almeida. Nosso. E eu procuro colocar sempre, nem que seja um ganchinho, alguma coisa dele, né? Lógico, se o cliente assim quiser. Mas eu sempre proponho. Claro. As cadeiras são dele também. Pois essa é a... Como é que é o nome dela? E as luminárias são da Floss. Vocês reparam que tem também os balizadores, né? Que marcam todo o caminho da madeira. Certo. Não, ali eles estão no painel de madeira e eles têm no piso também na parede verde. Certo. Tu colocaste aí vários elementos que a gente tem mostrado aqui que são super atuais e, ao mesmo tempo, eles podem ter uma combinação atemporal, né? Eles têm uma convivência perfeita, assim, eu acho que eles se complementam. Certo, porque não se quer mais projetos datados, né, Cássia? Exatamente. Se quer projetos com criatividade, diferentes. É verdade. Com materiais... E personalizados, né, Elione? A identidade do lugar, né? Porque hoje em dia o que acontece, o cliente, ele também pesquisa muito, ele também tem Instagram, ele tem Pinterest, ele viaja mais, né? Ele viaja mais sem viajar, ele conhece tudo. Então, cada vez mais os clientes têm uma opinião formada, né? E sabem o que querem, qual é o meu trabalho.
Meu trabalho é fazer o que eles querem da melhor maneira possível, né? E tu faz mais trabalhos corporativos, comerciais ou residenciais? É bem parelho, até há um pouco tempo atrás mais residenciais, tá? Gosto de todos os tipos, mas tenho feito bastante comercial, tenho feito muito projeto de cirurgia, de clínicas de cirurgias, muito para a área médica, em função do hospital, né? Que eu participei das áreas da recepção, da sala dos médicos. Isso me trouxe muitos projetos na área médica. Esse escritório de advocacia também, mas faço muito residencial e tenho feito algumas coisas corporativas agora também. A qual hospital tu te referias? O Medplex, o Blank. O Blank no Medplex. Certo. A gente deve ter mais imagens de projetos da Cássia aí pra gente ver. Esse é um projeto que eu lancei o ano passado, de uma linha com a minha assinatura, tá? CK Home Collection. Veio de um desejo de um produto... Eu gosto muito de acrílico. Acrílico é um material muito nobre. Eu gosto muito das peças importadas, mas elas são muito... O valor é muito alto, né? E, além disso, às vezes não tem para comprar aqui. Então, e como eu sempre tenho essa pegadinha de colocar alguma coisa transparente, eu criei essa linha e foi bem bacana. Assim, é um preço mais acessível. Tenho colocado nos projetos. Tem mesa? Tem espelho, mesa, estante pequena e estante média. O espelho é uma graça, porque a moldura de acrílico deixa com que... Aparece o fundo, o papel de parede, o tecido, enfim, fica muito bacana. Que bacana. Foi na imagem anterior que a gente mostrou essas peças da Cássia. E tu tens usado nos teus projetos? Eu uso muito, possível. eu sempre uso. São coringas. São assim. coringas. Olha só. Tá ótimo. ótimo. É muito legal, o espelho é o meu xodó. Sim. E a imagem que a gente estava vendo antes, a imagem seguinte, é de uma casa de praia que conhecemos. Essa casa de praia, ela é talvez um dos meus projetos favoritos, tá? Ela já não é novo, mas... Mas poderia ser, né, Cássia? Poderia ser. Essa é uma característica que eu tenho também. Os meus projetos, eles são atemporais, né? Eu acho que isso é importante. Então, aqui a gente tem o sofá do Jader, ele é totalmente suspenso, é muito bacana. O piso é um piso gigantesco da Porto Belo, 3x1. Ai, que lindo. Televisão dentro do painel da Cinex, as poltronas Disney, do Sérgio Rodrigues. Do Sérgio Rodrigues. Não precisa, né? Tá todo mundo em boa companhia aí, Tudo em né? boa Os companhia. designers todos maravilhosos. E o concreto, que eu uso muito nos projetos, a textura de concreto. E aí tem uma outra característica que também eu gosto bastante, que é padronizar o piso e a parede. Eu gosto quando a base é monocromática. Eu acho que isso dá uma sensação de bem-estar e de... o espaço fica homogêneo, assim, eu acho que ele fica... Eu gosto muito, tá? Ele fica mais... Aí era íntima. Era um quarto que tinha que parecer um quarto de hotel. Porque casa de praia a gente usa só na final de semana, né? A maior parte das pessoas usa só final de semana. E eu queria um quarto que lembrasse um quarto de hotel. E ficou muito legal. Os closets são separados, o feminino e o masculino eles se dão o acesso atrás ali da cama. A textura é a mesma da sala, o piso é único. Esse apartamento é um apartamento de praia, eu reformei todo. Era um apartamento assim com cozinha pequena, lavanderia pequena, lavabo pequeno, eu quebrei tudo. O lavabo agora é um banheiro que eu abri 2 portas, a cozinha é toda integrada, eu acho que tem a foto da cozinha. A gente deve ter mais imagens dele. Não tem a foto da cozinha. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Banheiro, esse é o banheiro. Nos mesmos tons. Certo. Tudo em tons de cinza com madeira. Essa cozinha, ela ocupa a cozinha, a lavanderia e o lavabo. Ficou com quantos metros, mais ou menos, lembra? A cozinha em si, olha, ficou com uns 15 metros. É tudo pequeno, assim, só que o aproveitamento ficou fantástico. Porque o que a gente faz na praia? A gente recebe, né? E o lavabo é muito pouco usado. E eu criei o lavabo. Eu criei também uma rouparia. Eu mudei toda a planta. Olha que maravilha. Ficou muito legal. Isso é um apartamento, parece uma casa, né? Parece uma casa. Parece uma casa, não parece um apartamento. É verdade.
tampo de vidro, o mobiliário da Florence, que eu adoro, aquelas prateleiras ali também, e a textura que veste todas as paredes. Ai, essa luminária... Essa luminária era meu sonho de consumo. Eu sempre quis usar a Zeppelin, né? Por pouco que a funcionária não passou um estilete. Ele pensa, acho que era embalagem, pelo amor de Deus. Tem algumas peças que os clientes têm medo de usar. A gente precisa provar que fica muito bom. Tá? Esse é um exemplo. E alguns projetos começam pela luminária. Eu até diria que esse projeto começou com a luminária. Ela começou foi o ponto pela de partida. luminária. Eu adoro saber como é que os projetos começam e quando é assim, uma coisa inusitada. Acho maravilhoso. E a mesa tem um tampo de vidro, tem um pé. A mesa é um tampo de vidro e é uma escultura do Hugo França, né? Apenas. Então tem Hugo França, tem Sérgio Rodrigues, Jader tem Jader Almeida, Sinek. Assim fica fácil, mas olha só, eu faço projetos também bem mais econômicos. Pois é. Bacana. Tu continua com aquele projeto de fazer... olha, a gente está vendo um outro ângulo. Que lindo que é esse lado, olha só. Tem o Miracema lá no fundo e tem os 2 espelhos da Artefato. E a gente vê as costas do sofá, que bonitas. O sofá é um objeto de arte, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tu estavas com um projeto de te fazer trabalhos mais rápidos, mais econômicos, enfim. Com certeza, porque assim, ó, cada cliente define, né, aquilo que é importante para ele e quanto ele quer investir. Então, a gente consegue fazer para todos os bolsos, para todos os tipos de cliente, porque o cliente nem sempre está afim, está disposto, né? Porque não adianta tu fazer uma casa maravilhosa e daqui a pouco tu gastou mais do que tu queria e aí fica um pouco desgostoso. Então, eu procuro sempre escutar bem o meu cliente, claro, saber qual é o objetivo dele e atender. Ai, maravilha. Da melhor maneira possível. Maravilhoso. Não sei se tem mais alguma imagem tua aí, mas olha só. Essa parte externa. Eu não sou eu sou arquiteta, mas arquitetura, a gente é formado em arquitetura e paisagismo, mas a gente sabe que tem colegas que especialistas em paisagismo. Mas aqui eu arrisquei e fiz a piscina junto com a Prolazer. Ah, que bacana. Então, mas não é uma coisa que eu faço muito, essa parte externa, mas aqui eu me arrisquei. Ficou bacana. Ficou ótimo, ficou muito bom. E tem umas espécies em primeiro plano ali bonitas. Eu tô aqui cheia de verde também no estúdio. Como dá um bem-estar, né? Tu vê a natureza próxima de ti. Dá. Né? E aí a gente lembra da parede verde no escritório de advocacia, que é uma coisa assim mais pesada, né? Mais séria, assim. Eu acho que o verde sempre dá uma descontraída bacana, assim, e te aproxima, né? E a tecnologia, os produtos todos que surgiram para fazer as paredes verdes, os telhados verdes, ampliar as possibilidades de uso. Com toda certeza. Né? A tecnologia, né, Elione, abriu muitos horizontes e hoje em dia é muito mais fácil até de tu deixar o teu cliente 100% satisfeito. Eu uso muito a tecnologia no sentido de mostrar para o cliente como o apartamento, a casa dele, o escritório, enfim, como vai ficar. Eu faço, inclusive, vídeos às vezes, porque quando tu mostra a 3D, o cliente sabe exatamente como vai ficar e ele pode dizer, Cássia, não gostei, troca isso, eu não tenho nenhum tipo de melindro, eu mudo quantas vezes o cliente quiser e quero que ele fique bem satisfeito, porque se ele gostar no papel, ele vai se apaixonar ao vivo. E acho que tu estar num lugar assim bacana, bonito, ainda depois a vida hoje está super corrida, a gente está cada vez mais estressado, com menos tempo. Eu acho que tu entrar em casa, entrei em casa, que bom, estou me sentindo feliz, bem aqui. Esse é o meu principal objetivo, né? A gente tem essas ferramentas de hoje de 3D e vídeo e coisa, a gente precisa usar para ficar tranquila e saber que o resultado principal, que é deixar o cliente bem satisfeito, vai acontecer. Certo, a gente está quase encerrando, mas o pessoal que estava aqui antes, eles se reuniram para fazer um projeto. Tu chega a te unir com outros profissionais conforme a situação? Eu tenho um super amigo que é o Marcelinho, que é um decorador extremamente talentoso e muitas vezes a gente se une, tá? Quando um dos dois está com muito trabalho, a gente se ajuda e a gente tem um serviço diferenciado por hora que chama Home Lifting, tá? A gente pode vir aqui outra vez explicar para você. Aí o Marcelo, e que é um trabalho que eu faço em conjunto com o Marcelinho, que são pequenas melhorias, tá?
sem muito gasto, sem muita obra civil. É como se a gente só trocasse a roupa da casa. Dá um refresh. Exatamente. Ai. E eu faço essa parceria com o Marcelinho. E tem uma equipe que é maravilhosa, né? Que me ajuda muito. Mas, um escritório maravilhoso, com uma vista, né? E ele é maravilhoso, então ele me inspira e eu consigo trabalhar muito bem lá. Certo. Bom, a gente quer dar teu contato, se alguém quiser fazer, enfim, conversar contigo, entender melhor o teu processo, o teu trabalho. Basta marcar, eu acho sempre bacana conhecer, né, o arquiteto, a gente dá o orçamento sem compromisso. Dá para dar um pulinho no escritório. Acho que por e-mail, assim, fica muito antipático, mas às vezes as pessoas fazem questão, a gente faz. Na mas, assim, corrida, né? O ideal é sempre conhecer 2 ou 3 arquitetos e escolher aquele que tu tem mais afinidade, né? Claro. O telefone que está aparecendo agora aí, 981750433. Tem o site, cassiacrefe.com.br. É isso aí. O Instagram também é uma ferramenta, né? O Instagram é Cássia Sesconeto Crefe. Eu respondo direto, tô sempre ligada. Começou a escrever Cássia Crefe, já entra, né? Já entra, né? A ferramenta é muito inteligente. Porque já tinha uma Cássia Crefe, então eu tive que pôr o sobrenome. Sim, mas não tem a menor possibilidade de alguém não achar alguém. Não tem a menor que possibilidade. Nas redes, né? É muito prático, muito fácil. Cássia, muito obrigada. Eu que te agradeço. Sou talentosa, Foi linda, querida, autêntica. Tenho, vários adjetivos para falar de ti. Gosto muito de ti, teu trabalho, admiro muito. Muito obrigada. E eu tenho uma enorme admiração por ti, tu sabe bem por ti, por tua filha super talentosa. Ai, querida. E para mim é uma honra estar aqui contigo. Muito obrigada. Eu quero que tu volte depois, porque tem outros projetos do hospital e junto com o Marcelo. Tem muitas coisas. Muitas coisas, mas aí a gente tem que falar uma coisa de cada vez, né? Senão vocês não vão entender nada. Fica 2 mulheres feito loucas aqui. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta com outro querido, o Francisco Frank, que também tem os projetos maravilhosos. Até já! Pois agora nós saberemos juntos o que é estar em luxo. Oi, Francisco Frank, conta pra gente o que é estar em luxo. Pois eu tô me achando em luxo aqui. Com certeza. O estar em luxo depende de cada um, na verdade, né? Eu também estar em luxo porque estou aqui contigo. Um grande prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer meu. O estar em luxo, então, é o meu ambiente da Casa Cor RS 2018. Né? É um grande espaço, é um dos maiores ambientes da Casa Cor. Mostra, a gente tem foto aí. Sim, isso. Tem 88 metros quadrados de estar, de área social. Que luxo de área, né? Hoje em dia, Começa pela área. As áreas estão tão pequenas, né? Verdade. E ter uma área social com 88 metros quadrados realmente é um luxo. Né? É bom, né? Então, nós temos... Olha, estamos vendo vendo ali. Ali é a sala de estar. Na verdade, eu tenho toda a escadaria de acesso ao ambiente. Tá linda a iluminação da escadaria. Sim, tudo. toda em pedra, com iluminação embutida. Aí é o estar principal, que ao fundo eu tenho a sala da adega, onde a gente tem uma adega personalizada para 150 garrafas. Que tal? Maravilhosa, é o básico, Maravilhosa, né? E a sala principal, então, nós temos toda a parte dessa parte social com os móveis de design italiano da Natuzzi Itália, que está vindo agora uma loja maravilhosa. Pois é, em breve teremos uma Natuzzi Itália em Porto Alegre. Em Porto Alegre, a segunda no conceito no mundo, né? Pois é, que loucura. É bem bacana, tô achando bem, muito bom isso para nós. Outro dia teremos que conversar sobre isso. Com certeza. Exatamente. Gobi, né? A Simone Gobi, que está aí trazendo para nós mais esses móveis maravilhosos. Então, eu tô tendo grande prazer também de Tu tá fazendo um spoiler, na verdade, Exatamente, né? Vamos combinar. Isso. Já estou dando uma pitadinha para mostrar o que serão os móveis maravilhosos da Natuzzi Itália. E aquele fundo de painel lá da TV, ali que material é? É um amadeirado com laca alto brilho, que é da Florence. E eu quis esse ano também compor então esse painel todo muito grande de fora a fora, né, para realmente compor essa questão de um grande ambiente de estar, né, a lareira embaixo também com a mesma pedra, o mesmo quartzito da escada. Eu quis dar essa unidade. A gente fez um espelhamento ali de paginação de pedra, né? Então dessa continuidade. E aí é o outro lado então do ambiente, o outro lado do hall de entrada, que eu tenho a sala de jantar, onde eu tenho a mesa maravilhosa do Jaime Bernardes.
E tem um piano de 1880. Sério? Sim. Eu passei por ele, olhei, mas eu teria parado um pouco mais se eu soubesse a idade do senhor. Sim, é um senhor, mas muito bem conservado, que toca muito bem, inclusive. E todos os visitantes que forem na mostra, que toquem piano, a gente está deixando tocar. Olha, Marcelo Polido, vai lá. Já foi anteontem. Ele já foi lá, já me deu o prazer de tocar. Ele esteve aqui ontem com a Ana Renzel. Sim, deu o prazer de tocar lá no meu ambiente. Ai, que bacana. E esse aí é o meu ambiente. Pulamos um ano atrás. Pulamos um ano atrás, estamos voltando no tempo. Isso. Este é o meu living social da Casa Cor de 2017. Interessante, né, que eu sempre gosto de entender o DNA dos profissionais que vêm aqui. Olha aquele painel lá no fundo, né? Tem essa sequência, né? As lareiras enormes, a coisa da dimensão, né? Grande. É bom fazer uma análise dos projetos, que realmente a gente vê que tem essa continuidade da ideia do projeto, por mais diferentes que sejam os projetos. E são diferentes, que a gente tem que se adequar ao cliente também, né? Mas essa nossa linguagem permanece sempre a mesma, é identificável em todos os projetos, né? E, claro, uma das características muito grandes dos meus projetos, principalmente esses de Casa Cor, eu gosto de criar projetos onde as pessoas se sintam em casa. Né, projetos reais, né, que acolham, né? Que acolham, e por mais que o ambiente seja grande, como esse ano que eu tenho de 88 metros quadrados, esse do ano passado tinha uns 67 também metros era quadrados. Grande, não era pequeno não. Mas são ambientes acolhedores, são ambientes que fazem com que a pessoa se sinta bem. E eu acho bacana que tu usa design, tu usa arte, né? Tu garimpa peças. Eu acho que não muito importante. Não é só colocar um vaso, não. É um vaso da olaria. Exatamente. Não é só uma foto ou uma obra de arte de outra técnica, uma luminária de que design, faz sentido, exatamente. Né? Eu gosto muito de colocar nos meus projetos obras de arte. Temos obras de arte para todos os bolsos, né, Leone? Verdade. Então, às vezes, as pessoas ficam meio com medo do tamanho do investimento. Mas a obra, por menor que seja, ou por maior que seja, independe de valores, é sempre legal a gente ter para valorizar não só o ambiente em si, mas para te sentir bem tendo uma obra de arte em casa. É verdade. Então, eu sempre prezo por ter. E obra de arte é um investimento, né? Herança para os filhos. Eu sempre digo, gente, assim como uma boa peça de design, imagina uma poltrona do Sérgio Rodrigues, ou do próprio Jader Almeida, ou enfim, o próprio Menino do Lari, que são jovens, mas tem um trabalho maravilhoso. São coisas que perduram, que têm um valor, né? Eu digo, é investimento para os filhos. Exatamente. Né? Então, aí a gente vai conseguindo que o cliente acabe adquirindo. E nesse mesmo ambiente, então, eu tinha a sala de jantar. O interessante desse ambiente que era um espaço quadrado e que eu tinha um pilar no meio do ambiente. Eu estava tentando lembrar qual era a característica de me contar. Isso, era o pilar no meio do ambiente. Como que eu vou fazer um ambiente com pilar no meio? Né? Então, eu tirei partido desse pilar, eu criei essa lareira no meio, né? Então, que escondeu o pilar, e ali tinha toda a infraestrutura do ambiente estava ali. A lareira, a automação, o ar-condicionado, a TV, estava todo nesse meio, nesse volume central. E a lareira dava para os dois lados, E a lareira era aberta para os dois lados, então dava essa fluidez. Então eu tinha essa integração entre o estar e entre o jantar. E uma das características também do meu projeto é esse projeto clássico contemporâneo, que eu gosto de misturar. Né, para justamente trazer esse aconchego. Então, ao mesmo tempo que eu tenho peças muito modernas, peças de design, eu tenho aquela peça, talvez até aquela antiga, que o cliente queira usar, que seja da avó, né? A gente dá uma repaginada, enfim, e traz o clássico contemporâneo. Pulamos mais um ano, estamos fazendo uma retrospectiva. A Casa Cor de 2016, então, que era o FHF 40 Living, que foi uma homenagem, inclusive, aos meus 40 anos, esse ambiente, né? Corpinho de 20. Ai, que bom, obrigado. E aí, então, realmente, analisando, continua a mesma ideia da lareira linear, o painel tem ali do lado, onde eu tinha aquela maravilhosa pintura do Sérgio Lopes, que era um pavão lindíssimo, tinha o painel todo em amadeirado também, laca alto brilho. E aí, mais uma vez, a gente tem a parte toda contemporânea e algumas peças bem clássicas
também com as obras de arte. E como eu gosto de botar música, esse ano eu tenho o piano de cauda, em 2016 eu tinha um violoncelo. Sim, que eu lembro que uma pessoa tocou, o violoncelista né? tocou no dia da inauguração. Exato, assim como esse ano eu também tive o pianista tocando na inauguração. E aquele volume central onde está a TV é laqueado? Era o painel nichos. em laca, Painel exatamente, laca. era um laca. Muitas pessoas achavam que era porcelanato, inclusive, que ele era muito brilhoso. É verdade. E embaixo eu tinha um granito, bem exótico. Certo. Acho que a gente deve ter mais imagens para a gente ir falando sobre o teu trabalho o teu DNA. Olha só. Aqui a gente vê bem de frente, assim. Sim, a parte da lareira. E o interessante é que eu consigo transpor esses projetos para os meus clientes. Para o mundo real. Não que isso não seja o mundo real, né? Mas aplicar para soluções para clientes. Tanto que a sala de estar e jantar do living anterior, ele foi praticamente todo para a casa de uma cliente minha na praia. Mas que maravilha! A gente estava desenvolvendo o projeto da casa dela, ela foi na Casa Cor, se apaixonou. É isso. É isso que eu quero, sabe? Então, praticamente todo o ambiente a gente tirou da Casa Cor e foi para a casa dela para realmente ver que interessante é. Já pensou se alguém se encanta pelo estar em luxo? Estar em luxo, vamos levar todo estar em luxo para a casa de alguém com maior prazer. Olha uma solução aí, gente. A mesa, ela está acoplada, digamos assim, é um puff? É um puff. Uma banqueta, um puff? Uma banqueta, exatamente. Eu gosto muito de colocar a mesa de centro junto com o puff. E todos os outros projetos têm também essa ideia. Claro que os puffs sempre mudam, né? Mas eu acho bem interessante tu ter essa aproximação da lareira. Né? Eu sempre uso lareiras SRH, esse ano eu estou usando uma lareira etanol, são as lareiras ecológicas. Sim, né? A gente já teve uma matéria aqui com a Flávia Marciá que explicou tudo. Isso, a Flávia, na verdade, que me fornece. Nem sempre as pessoas têm a chaminé, a lareira convencional Cada em vez casa. menos, né? Cada vez menos. Então, é bom aquele apartamento, aquela pessoa que sonha em ter uma lareira, temos essas duas possibilidades de ter lareira e o puff sempre juntinho ali. E esta casa seria em Alphaville? Essa casa é no Alphaville, Porto Alegre. É um dos meus grandes xodós, essa residência. Para as pessoas não pensarem que eu só faço casa-cor, né, Leone? Por favor, gente. Ele faz tudo. Eu faço tudo. Inclusive, esse foi um projeto maravilhoso. Realmente eu considero um filho, que a gente escolheu o terreno junto com o proprietário. Isso faz toda a diferença. Foi maravilhoso. Eles me chamaram e eles falaram assim, nós já fomos no Alphaville, nós temos 3 terrenos que a gente gostou. Agora, como tu sabe o que a gente quer, tu vai lá e escolhe um dos 3. E eu escolhi o terreno, eu fiz todo o projeto arquitetônico dessa residência e fizemos toda a parte de interiores também dela. A gente pode mudar a foto para ver o que mais. É uma casa bem contemporânea. Tem bastante vidro, né? Isso, ela é bem vidraçada, bem aberta. O andar térreo dela é todo unificado, sala de jantar com sala de estar, com cozinha. Temos mais um salão de festas ao lado. Então, como é um casal jovem com filhos pequenos, eles gostam de dar muitas festas. Certo. Então, nós tivemos essa possibilidade, essa parte toda do estar da casa, ao fundo lá nós temos a sala de jantar. E onde aparece aquelas cortinas em canto, é uma grande janela que ela se abre, é uma porta que se abre em canto. Como assim? Ela se abre uma para cada lado e o canto fica todo liberado, que dá acesso para a piscina. Olha, que maravilha. Então integra a parte interna da casa com a piscina. Externa, sim. Fica muito interessante para eles fazerem festas e receberem amigos, né? Que interessante essa tua ideia. E essa casa foi muito legal de fazer, os clientes são maravilhosos, o lugar é lindo. Quando a gente estava quase terminando a casa, o meu cliente quis comprar o terreno do lado. Aí ele comprou o terreno do lado, aí eu tive que fazer, que eu também nunca tinha feito paisagismo na minha vida, fiz o paisagismo todo em 2 meses para eles poderem se mudar, que o Alphaville só libera para mudar quando tiver tudo realmente pronto, tem que ter grama, né? Não pode mudar com a casa em obras. Então eu tive que fazer assim aos 45 do segundo tempo o paisagismo e ficou muito legal. E faz uns 2 anos essa residência já, de vez em quando eles me chamam para alguma coisinha, vão comprar um objeto, uma obra de arte e tá maravilhosa. E a área social e a área íntima, elas têm mais ou menos a mesma paleta de cores, materiais, pisos?
tu unificaste o uso de materiais da casa? Como é uma casa no Alphaville, eu quis dar essa questão um pouquinho, não tão sofisticada. Como eles têm 2 filhos pequenos, os meninos, uma coisa mais prática, ter uma praticidade maior, uma limpeza maior, uma ideia meio de casa de praia, meio de casa de campo, mas com uma certa sofisticação. Sim. Então, ela é toda mais fluida, né? Diferente, de repente, de um apartamento, na Bela Vista, que é um pouco mais sofisticado. A casa, essa tem um pouquinho de mais despojado, assim, mas se for, tem o meu toquezinho clássico ali. E eu estava olhando a escada que leva ao segundo andar. Ao segundo pavimento. O guarda-corpo é transparente de vidro, né? Isso, a escada eu não gosto pesa, dá segurança. Ela fica bem na fachada da casa. Eu adoro escadas, eu gosto de transformá-las em uma escultura na casa. Olha só. E realmente ali eu consegui que ela ficasse uma escultura na casa. As pessoas quando passam na frente se destaca bastante ela. E para que tem um lustre, né? E tem um lustre em cascata pendente no canto. E para que não perdesse essa fluidez toda que ela tem, a gente fez o corrimão, então, todo de vidro, que realmente ali ele não tá pesando, que lindas poltronas. Né? Essa poltrona são da Gobi Novelli, uma poltrona maravilhosa, que compõe bastante ali no espaço. Ai, adorei. A gente está quase chegando ao final da nossa conversa. Que pena, mas quando adorei. Quando é bom, passa rápido, né? A gente queria falar muito, com certeza, muito mais. mas viremos outras vezes, a gente com certeza. faz outras pautas, como a gente chama os assuntos, e falaremos novamente. Eu quero dar teus contatos, para quem quiser fazer contato contigo. O telefone vai aparecer na tela, é 51 99941, faltou é isso? Faltou 9 ali. Faltou 9 na frente, atenção. 2005, isso. Tudo em 9 na frente agora. 999, E o site, que é o teu nome? franciscofrank.com.br, CK no final sempre. E tem o Instagram, que é Francisco Frank, já corrigiram o nomezinho ali. O Instagram é Francisco Frank, com o CK no final, .arq, A-R-Q. .arq. Isso. Maravilha. Eu quero te agradecer muitíssimo a tua presença e quero lembrar que amanhã, sábado, o Arquitetura e Design tem o seu reprise da semana, que já está sendo editado, e nós vamos reprisar o programa de ontem, que vieram as arquitetas Luana e Lisandra Mundstock, junto com a sua cliente, a Rosane Marchetti, jornalista querida, e também veio a designer de interiores, Ana Hensel, e o arquiteto Marcelo Polido, da Polido Arquitetura, e a arquiteta Carolina Burim, com os banheiros fantásticos, que outro dia a gente volta com ela para mostrar mais coisas. Gente, bom final de semana, até segunda-feira. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.